Olá, pessoas, tudo bem? No vídeo de hoje você não precisa se comprometer para realizar os seus sonhos. Então, se você quiser saber o que eu tenho para falar sobre isso, só continuar assistindo ao vídeo. Muito bem, então, para começar, eu vou me apresentar. Eu sou a Diana Leme, psicóloga, neuropsicanalista clínica e youtuber de neuropsicanálise. E hoje, então, nós vamos falar sobre você não precisa se comprometer para realizar os seus sonhos. Bora? Vamos refletir um pouco sobre isso? Então, vamos lá. Tô olhando para baixo porque meu roteiro fica para baixo, tá? Então, entenda se o compromisso serve para você. Bom, a gente precisa entender que a gente tá falando muito, né, nesse momento de sociedade de disciplina, da importância da disciplina, de se comprometer e blá blá. E isso tudo é muito válido, tá? Esse vídeo não é pra te dizer que não é válido, não funciona, não. É muito válido, sim, funciona sim, é ótimo, é maravilhoso, sim, mas não é pra todo mundo. Entende? Nada é pra todo mundo. Sempre tem as pessoas com as quais não se adaptam, que não faz sentido determinado conceito que funciona pra maioria. Entende? A gente precisa ter essa noção. Então, a gente precisa entender se o compromisso serve e funciona para você, né? Se você consegue ter resultados quando você se compromete a fazer algo. Porque às vezes você pode simplesmente não ter resultado. E tá tudo bem. A gente precisa ter essa noção, a gente precisa normalizar um pouco isso, entendeu? Porque senão a gente vai ficar maluco. Então, é importante a gente pensar isso, né? Então, se pergunta ou observa todas as coisas com as quais você se comprometeu na sua vida. Deram certo? Foi prazeroso? Porque tem que ser prazeroso também. Um pouco, né? Não precisa ser totalmente, mas um pouco tem que ser, porque senão você não consegue manter. Entende? Então é importante a gente entender, né? Isso. O compromisso, então, ele serve pra você ou não? Essa é uma pergunta importante de você se fazer, né? Para que você entenda e para que você também observe os resultados que você teve quando você se comprometeu a fazer alguma coisa, ou os resultados que você não teve, ou quais foram esses resultados, entendeu? Importante, tá? Compromisso não é para mim e agora. É muito importante a gente entender o que funciona e o que não funciona pra gente, e quando a gente percebe que não funciona pra gente, o que a gente tem por via de regra, por padrão, né? Que aqui no caso é o compromisso em si, pode se considerar disciplina também de alguma forma. O que a gente faz? A gente busca entender o que funciona pra gente, né? A gente precisa entender o que faz sentido pra gente e onde que a gente consegue ter a nossa melhor performance. Nós não somos iguais. Não somos, de fato não somos. Cada um tem a sua forma de desempenhar o que quer que seja. E se a gente não entende como é o nosso próprio funcionamento, como é que outra pessoa vai entender? Entende? Então, a encrenca. Então é importante a gente, muito importante, na real, a gente ter essa noção, tá? Para que a gente possa entender como é que a gente funciona. Você precisa entender o seu funcionamento. Porque se o compromisso não funciona para você, ok, mas então o que funciona? E a essa altura da vida, se você tiver mais de 30, principalmente, você já vai ter entendido um pouco mais. Se você não entendeu, para observar para entender como é que é o seu funcionamento. O que faz sentido para você. Entende? É muito importante a gente ter essa noção, tá? E aí, a gente vem para uma terceira pergunta, né? Quais são seus sonhos? Existem sonhos que precisam de disciplina. Por exemplo, eu quero ser atleta. Cara, muito difícil ser atleta sem ter disciplina. É possível? Até pode ser que seja possível. Não sei dizer porque eu não sou atleta, mas... obviamente, né? Mas, mesmo que seja possível, né? Como que faz, então? Entende? É importante a gente ter essa noção, assim, beleza. O que eu sonho é possível alcançar sem se comprometer? É possível alcançar num formato novo? É importante a gente pensar sobre isso, até pesquisar, até ler, entende? As pessoas que chegaram onde a gente quer chegar, para que a gente entenda qual foi o trajeto delas. Porque às vezes a pessoa teve um trajeto ali que não envolveu necessariamente disciplina e compromisso, entende? Mas quem é essa pessoa? Qual foi o trajeto dela? Entende? É uma forma boa da gente pensar novas formas de executar de ter os mesmos resultados sem ter o mesmo percurso propriamente, entendeu? E aí a gente precisa entender como então que alcança os seus sonhos, né? Entenda como alcançar seus sonhos, que é justamente isso que eu falei. Uma das melhores formas, eu penso, de fazer isso, claro, tem muitas outras formas, tá? Esse é só um viés, assim, tipo, né? Tem muitas outras formas mesmo. Então, se você buscar pessoas, mais de uma pessoa que alcançou seus sonhos, ou sonhos parecidos com os seus, entender como é que ela chegou lá. Para você entender como alcançar, ou dentro da tua vida, o que você pode construir
no seu dia a dia, por exemplo. Entende? Para alcançar. Dentro do seu funcionamento. Entende? É muito importante você ter essa noção. Sem que você entenda qual é o seu funcionamento, não tem chance de você saber o que é possível para você implementar na sua vida ou não. Você precisa entender seu funcionamento, especialmente se você tá fora da regra, entendeu? Sem que você entender seu funcionamento, fica muito difícil, né, de você alcançar. Então, primeiro, entenda seu funcionamento, para que você entenda o que funciona para você, para que você entenda como que você vai alcançar esses sonhos. Né, pesquisa, leia, estude sobre pessoas que já chegaram lá. Essa é uma ferramenta que é boa até para quem consegue se comprometer, gosta da disciplina, da rotina e tudo isso. Né, é uma dica muito boa, assim. Olha para quem já alcançou o que você quer, né, e pensa e vê como que ela fez isso. Estuda como ela fez isso. Né, e aí você pode pensar se funciona para você ou não, ou como você pode adaptar na tua realidade. É isso que a gente precisa lembrar, né? O que funciona para o outro pode não funcionar pra gente, como é que a gente adapta? A gente sempre precisa ter essa flexibilidade, essa maleabilidade para que a gente consiga alcançar, senão a gente vai ficar parado. Não vai sair do lugar, entendeu? Tá, como realizar os seus sonhos sem se comprometer? Justamente, entendendo o seu funcionamento. Né, se você é uma pessoa que tem dificuldade com compromisso e com disciplina, beleza. Mas então como é que você funciona? Como é que a gente pode construir os seus sonhos dentro do seu funcionamento? Entende? Sem que você entenda seu funcionamento, fica mais quase impossível, sabe? De alcançar os seus sonhos, especialmente sem se comprometer. Então você precisa entender o seu funcionamento, né? Para que você possa construir qualquer coisa que seja. Como você funciona? O que faz sentido para você? O que funciona para você? Ou a sua forma de se comprometer é diferente do que a forma de compromisso da maioria? Quer dizer, você consegue se comprometer, mas não do jeito que a maioria se compromete. Tem alguma coisa errada com isso? Não, é o seu funcionamento. Só que para que isso aconteça, você precisa entender como você funciona. Tá? Sem isso fica muito difícil. E aí, então, conclusão, né? A gente precisa lembrar que cada pessoa é única, né? A gente precisa lembrar que a gente não é igual. A gente pode ser parecido em várias coisas. O nosso funcionamento físico, né, do corpo é necessariamente parecido, né? Porque órgãos funcionam geralmente igual, né? Mas como a gente se sente, a nossa forma de ser é muito diferente. É muito difícil a forma de ser repetida, né? E aí, para que a gente consiga entender como alcançar as coisas que a gente quer, os sonhos que a gente quer, a gente precisa se conhecer para que a gente possa construir isso, né? Mas eu queria muito deixar muito claro e lembrar que o fato da gente ser diferente entre si é o que faz com que isso aqui seja mais interessante. É o que faz com que a vida faça mais sentido. Porque imagina se fosse todo mundo igual, a gente ia aprender o quê? Ia crescer o quê? Então vamos parar de demonizar a diferença, né? O diferente da gente. Vamos olhar para isso com outro olhar do tipo, o que eu posso aprender com isso? Como eu posso me melhorar com isso? Entende como a gente pode trocar? Como a gente pode crescer com a diferença do outro? Né? É importante a gente pensar isso. Mas voltando aqui, eu não sei, eu fiquei com vontade de falar isso, vai entender, né? Mas voltando aqui ao tema, né? Então você precisa entender o seu funcionamento, que pode sim ser diferente de todo mundo, e tá tudo bem, não tem nada de errado com isso, tá? Mas entenda o seu funcionamento para que você entenda como você faz para chegar lá. E testa. Gente, é assim, a gente precisa entender que não. Ai, cara, é muito complicado isso, mas assim, nada que é muito pronto funciona. Mesmo que eu, por exemplo, que eu seja uma pessoa disciplinada, você seja uma pessoa disciplinada, as nossas rotinas não tem como ser iguais. Porque o meu trabalho é de um jeito, eu funciono de um jeito, você funciona de outro jeito, o que aplica pra você não necessariamente vai funcionar pra mim, ainda que nós sejamos disciplinados. Entende? Então, é muito importante a gente lembrar que a gente precisa testar. A teoria, ela é linda, entendeu? Mas e a prática? Como que você descobre qual que é a prática? Testando. Então, testa. De repente eu sei como eu funciono. Eu funciono assim, beleza, ok. Dentro disso, como eu posso inserir isso na minha realidade? Eu posso inserir assim, testa. Não deu certo. Mas aí você talvez testando, na hora que você tá testando, vem formas diferentes. Então aí testa de novo, aí troca. Entende? É assim que a gente constrói. Não vem pronto. Não é receita de bolo. Não é. Parece, né? Mas não é. Às vezes a forma que o amiguinho conduz as coisas dele, você testa e pra você não faz o menor sentido. Tem uma coisa errada com isso? Não tem. Errado é você se respeitar pra fazer igual. Não faz sentido pra você? Encontra a sua forma. Então, testa. Pensa numa rotina que faça sentido pra você, pra que você alcance, ou pensa na sua forma de alcançar isso e vai. Não deu certo? Recalcula a rota.
Não deu certo de novo, recalcula a rota, em algum momento você vai acertar. E pode ser também que o que não deu certo para você logo ali, no minuto anterior, dali a 1 mês, 2, faça sentido e dê certo. Então, sempre testa. Perdeu o sentido, não tá legal, tá boladão, não tá da hora, tá, sabe? Tá te fazendo mal, para e recalcula a rota. Como que recalcula a rota? Testando outras formas de fazer a mesma coisa. Existem muitas formas de fazer as coisas. Muitas. Não precisa ser igual. A gente não é igual. Certo? Eu espero muito que esse vídeo tenha agregado alguma coisa pra vocês. Espero que tenha feito sentido. Espero ter ajudado de coração. Quem quiser me conhecer meu trabalho, né? O meu link do meu site vai estar aqui embaixo. Às vezes eu demoro um pouquinho pra colocar, mas vai estar aqui, tá? E eu espero muito mesmo que esse vídeo tenha ajudado. Deixa aqui se vocês quiserem indicação de outros vídeos, o que vocês pensam sobre isso, como que funciona pra vocês. Se você conhece seu funcionamento, se você quiser conhecer sobre o seu funcionamento, eu posso te ajudar. O link para que você conheça o meu trabalho tá aqui embaixo, né, como eu falei. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha ajudado e agregado alguma coisa na vida de vocês. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Fui!